Gente, o racha no Supremo é real. É real. E eles podem até não admitir, podem até fazer jogo de cena, mas eles não conseguem disfarçar o incômodo que está transbordando, está à flor da pele. E eles vão largar a mão de que maneira? Vão entregar pro toureiro do Congresso, seguir com o impeachment adiante, ou vão bater nas costas do Moraes e falar, meu querido, não dá mais assim, não dá mais para você, pede para sair. Se ele assim quiser, porque com o meu mandado de segurança que está na mesa dele, se ele conhecer do meu mandado de segurança, automaticamente ele vai se tornar prevento dos recursos da trama golpista quando forem para o plenário. Então ele tem a possibilidade de ser o Alexandre de Moraes no plenário, ou seja, ser o relator dos recursos quando chegar no plenário, e ele ser o relator do final da trama golpista. O André Mendonça tem a possibilidade de ser o salvador do Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Romário pode ser expulso do PL. É isso mesmo. O senador Romário pode estar com os dias contados no Partido Liberal. O deputado Gilvan Federal afirmou que pretende apresentar ao Partido Liberal um pedido de expulsão do senador. O deputado chegou a chamar Romário de covarde após ele se recusar a assinar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Estou entrando no Conselho de Ética do PL para expulsar o senador Romário do PL. Ele foi um craque dentro do campo, mas um covarde na política e um covarde como senador. Fecha aspas. E novo presidente do STF é eleito e Barroso pode dar adeus à corte. O Supremo Tribunal Federal definiu o ministro Edson Fachin para a presidência do tribunal. A votação segue o rito tradicional de indicar o magistrado mais antigo que ainda não exerceu o comando da corte. Fachin vai suceder Luiz Roberto Barroso e permanecerá no cargo até 2027. Nesse sentido, o magistrado tomará posse em 29 de setembro, conduzindo o STF durante as eleições presidenciais de 2026. De acordo com informações recentes, Luiz Roberto Barroso estaria considerando a possibilidade de deixar o cargo antes do previsto. O ministro tem adotado postura conciliadora em público, evitando confrontos diretos. Entretanto, fontes próximas relatam que ele tem demonstrado frustração com o ambiente atual no STF, transmitindo a impressão de que poderia antecipar sua saída, justamente após concluir o seu mandato na presidência da Corte, no final de setembro. Ministros tentam intervir, mas Moraes não reage bem à pressão. É isso mesmo. De acordo com informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, pelo menos 2 ministros do Supremo Tribunal Federal pediram a Alexandre de Moraes na semana passada que adotasse mais cautela em suas decisões no processo da trama golpista, em reação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Pavor total! Ministros arregam e pedem a Moraes para maneirar nas decisões. Como assim, Deltan? Como é que é? Pois é, gente, eu nunca achei que eu viria isso. Você também nunca achou que viria isso, mas está acontecendo. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou mostrar para você uma matéria tão inacreditável, tão surreal, que eu tive que ler ali umas 2 vezes para eu ter certeza que não era fake news, que eu não estava delirando completamente. Olha só essa coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo. Ministros do STF pediram a Alexandre de Moraes para maneirar nas decisões. Vou te mostrar. Pelo menos 2 ministros do STF pediram a Alexandre de Moraes na semana passada que adotasse mais cautela nas suas decisões do processo da trama golpista em relação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Isso aqui é inédito, gente. De fato, a gente nunca viu isso aqui acontecer, jamais. A ordem que existe dentro do Supremo sempre foi de mostrar unidade, de formarem um escudo ao redor do ministro Alexandre de Moraes, de mostrarem um apoio irrestrito a ele, tanto dentro quanto fora do tribunal, inclusive agora com a Magnitsky aplicada. Mas esse apoio artificial ao Moraes já começou a rachar, a ruir faz tempo. E o próprio fato de que essa informação foi vazada para a imprensa é uma prova disso. Os ministros que vazaram isso aí, para jornalista, eles queriam deixar claro para a sociedade brasileira inteira que eles pediram para Moraes que se acalme,
Pediram a Moraes que abaixe a bola, que modere nas decisões, para que depois ninguém possa dizer que os colegas de Moraes não fizeram nada para pará-lo quando a crise com os Estados Unidos vier a escalar no futuro. Isso é evidente. Mas será que vai dar certo? Olha, eu acho que não. Eu sugiro que os ministros ofereçam aí umas jabuticabas para o Moraes para ver se ele se acalma. Bora seguir aqui então para entender essa história melhor. De acordo com interlocutores dos três, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso tiveram conversas reservadas com Moraes em que deixaram claro o incômodo com a forma como a decisão foi tomada. De ofício, ou seja, sem pedido de ninguém por iniciativa própria, sem nem consultar a PGR e sem consultar os outros integrantes da corte. Opa! Pera que isso aqui é surpreendente. Quer dizer então que o Gilmar Mendes ele foi reclamar para o Moraes da ordem de prisão a Bolsonaro. Mas não é o ministro Gilmar Mendes que está dando uma entrevista atrás da outra, negando, dizendo, olha, não tem incômodo nenhum com o ministro Moraes aqui no tribunal, nós apoiamos Moraes irrestritamente? Quer dizer então que no escurinho dos bastidores do STF, Gilmar, na verdade, ele está reclamando? Dá uma olhadinha aqui nesta outra nota, mas olha, não conta pra ninguém. Olha aí, ó. Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. O que um medo da Magnitsky não faz, não é, ministro Gilmar? Mas não se preocupe não, ministro. Se você sofrer a Magnitsky, é só recorrer para o Trump. Ou qualquer coisa, nós sempre temos Paris. Bora seguir aqui que nós chegamos agora a um ponto central dessa história. Relatos feitos pelos próprios ministros a interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. Olha a personalidade aí do ministro. Dada a maior proximidade, porém, deram um toque ao colega do Supremo, por assim dizer. Outros ministros também afirmaram nos bastidores não terem gostado nem da decisão e nem das suas consequências, mas não se sentem à vontade para falar sobre isso diretamente com o relator dos inquéritos contra o bolsonarismo. Moraes, por sua vez, deixou claro aos dois que não pretende recuar. Em discurso na abertura dos trabalhos após o fim do recesso judiciário, ele comparou quem instiga ataques dos Estados Unidos a autoridades brasileiras a milicianos do submundo do crime. Gente, o racha no Supremo é real. E eles podem até não admitir, podem até fazer jogo de cena, mas eles não conseguem disfarçar o incômodo que está transbordando, está à flor da pele. Porque vocês conseguem imaginar como que os ministros devem estar se sentindo sabendo que podem perder tudo que eles construíram a vida inteira. As suas carreiras, reputações, patrimônio, tudo por causa de quem? Alexandre de Moraes? Isso deve gerar muita raiva, ressentimento, isso é humano. E isso não tem para onde ir, a não ser para um único final. O isolamento total do Moraes e, eventualmente, a queda de Alexandre de Moraes. Moraes está como um touro acuado no centro da arena. Com essa analogia da tourada, eu escrevi a minha coluna dessa semana no Poder 360. É como uma tourada. O Moraes, ele está na arena, ele está no centro e entendeu onde está. Agora, alvo de sanções internacionais como a Magnitsky, da imprensa internacional como o Wall Street Journal e outros mais jornais, ele está sentindo o golpe. Não o golpe que ele inventou para criminalizar o bolsonarismo e as liberdades de todos nós, mas o golpe do murro, da perda da blindagem e da crescente desconfiança de todos. Eu escrevo no artigo que o Moraes está como um touro que recebe as primeiras farpas do picador no centro da arena. Sabe aquele que vem no cavalo e fura o touro? Ele sabe que não tem mais ponto de retorno. Ele não recua porque ele não pode recuar. A sua única opção agora é atacar quem tiver pela frente. E é por isso que a tourada ainda tem muito chão pela frente. Não vai acabar rápido, não vai acabar logo. Ele tem tentado se defender dizendo, não, os demais ministros também referendaram as minhas decisões, com isso mais ou menos dizendo, a culpa também é deles, não venham só para cima de mim. Né? Primeiro, isso não é verdade, porque as decisões dele foram referendadas, boa parte delas, pela primeira turma, que é uma turma que ele tem, de alguma forma assim, digamos,
controlada por ele, tirando o Fux. Mas não apenas isso. Há diversos recursos que não foram julgados pelo colegiado. Eu mesmo, como fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, tenho recursos lá de 2019 que até hoje não foram julgados. Mas o Moraes está tentando o que pode, mas ninguém vai querer saber, ninguém vai dar bola, porque ele está na arena. Na arena não se espera razoabilidade, nem lógica, nem estratégias elaboradas. O Moraes já não luta pela razão. Essa foi perdida há tempos, quando ele ultrapassou os limites constitucionais para agir como acusador, juiz e censor, tudo ao mesmo tempo. Eu digo no artigo que agora ele luta apenas pela sobrevivência política e pessoal. Seus colegas mantêm o apoio, mas de longe, fora do alcance do touro e do toureiro, lá da arquibancada, um apoio que daqui a pouquinho eles largam mão. E sabe por que eles largam mão? Porque em algum momento o STF vai ter de se decidir, vai ter de decidir se eles largam a mão, porque eles não vão entrar na arena com o touro, e eles vão largar a mão de que maneira? Vão entregar para o toureiro do Congresso, seguir com o impeachment adiante, ou vão bater nas costas do Moraes e falar, meu querido, não dá mais assim, não dá mais para você, pede para sair, até porque um impeachment do Moraes seria absolutamente traumático para todo mundo. Como é que o Moraes passa por um impeachment, é recebido ali como réu, aparece com um advogado do lado, é julgado por um colega, passa por todo um colega, porque quem preside o impeachment é o ministro do STF, passa por esse constrangimento todo, e depois, ainda que ele não seja impeachmentado, ele volta? Como é que fica a volta dele? Com que cara ele volta para os bancos, as cadeiras do STF? E com que cara o STF o recebe? E com que cara o STF segue adiante com ele depois de passar por um impeachment? Ou com que cara o STF segue agora, com toda essa crítica da imprensa brasileira, da imprensa, sobretudo internacional, brasileira em muitos aspectos passa pano ainda, lamentavelmente, para o Moraes, mas de toda a imprensa internacional, dessas sanções internacionais, porque não é só os Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos, o Trump não gosta dele, é pelo Bolsonaro. Não é. Mas vamos lá, e como é que as pessoas que acham que é só pelo Bolsonaro explicam o fato de que, por exemplo, na Espanha, o Eustáquio teve asilo político? Como é que as pessoas explicam que não extraditaram o Oswaldo Eustáquio na Espanha? Como é que as pessoas explicam que nós tivemos embates em diversos outros países por conta de liberdade de expressão? Agora mesmo, até uma ativista feminista conseguiu se tornar refugiada por conta da Erika Hilton ter processado ela pela ativista ter dito que ela era homem. Quer dizer, os países todos estão olhando para nós todos os dias, o dia todo, como se nós fôssemos aqui um polo de censura. Como é que faz para seguir dessa forma? Como é que o ministro Moraes segue adiante dessa maneira? Então, esse é o grande ponto, essa é a grande questão que nós temos pela frente. E no artigo, eu vou aqui passar adiante, vou aqui dizer que é o seguinte, depois que o STF fizer essa escolha, eu vou ler aqui o finalzinho do artigo com vocês, porque esse me parece ser o grande ponto. Esse é o meu aviso ao futuro. Depois de toda a tourada, digo eu, depois da tourada, depois de apagadas as luzes, depois de fim do espetáculo, permanecerá ainda potente o desejo de todos aqueles que se valeram das mãos do Moraes para ceifar, para cortar as nossas liberdades e calar opositores. Da direita, especialmente da direita bolsonarista. E, como todos nós sabemos, o desejo, por mais que ele se esconda, por mais que ele se oculte, ele sempre acaba voltando. E esse é o meu ponto. Ainda que a gente vai acabar tendo, o Moraes está cada vez mais isolado, em algum momento ele vai pedir para sair, ou vai ser saído. Não tem mais jeito, não tem. Mas saindo, corta-se a mão do regime. Mas o regime tem um cérebro, tem um coração que seguirão pensando e pulsando. E aí, como é que isso vai ser feito? Essas pessoas continuarão com o desejo de extirpar liberdades aqui no país, sobretudo nas redes sociais, porque a direita
tem as redes sociais com muita força e, sobretudo, o bolsonarismo, que é pelo consórcio estatal, STF e governo, visto como algo que não deveria existir. Como é que a gente vai ter paz ou pacificação nesse país sem a mão, mas com cabeça e com coração de um regime autoritário que não está limitado apenas ao ministro Moraes? Essa é a reflexão para o futuro que eu deixo no artigo. Dr. Schini, no caso de ter um voto divergente do ministro Fux e a defesa entrar com embargos infringentes, eu não lembro bem do regimento interno do Supremo, mas acho que teria ali uma distribuição, um sorteio da relatoria desses embargos. No caso, se eu estiver errado, por favor, me corrija. No caso do ministro André Mendonça, dele receber aquela ação, acho que foi o mandado de segurança que o senhor entrou, ele se tornaria prevento, né? Seria o juízo, para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes, o juiz que receberia ali os recursos desse processo no pleno. Esses embargos infringentes, então, sendo interposto pela defesa, se o André Mendonça, o ministro André Mendonça, receber a sua ação, ele seria o relator desses embargos infringentes? Se a minha memória não falha, Borgo, o plenário não tem ministro prevento ainda da trama golpista, tá? Porque todas as vezes que foi para o plenário foi em sede de liminar que não fixou competência. O que acontece? Só para recapitular para as pessoas. Lembram que nas proximidades ali da audiência, na proximidade da audiência do Felipe Martins, que é o núcleo 2, eu fiz um mandado de segurança. Tá? Esse mandado de segurança, por uma questão de sorteio, uma questão divina, né, Pitoli, caiu para o André Mendonça. O André Mendonça, Borgo, como você bem disse, ainda não analisou o meu mandado de segurança. O André Mendonça, que está na segunda turma, né? Ele ainda não analisou o meu mandado de segurança. Fato é que, ao analisar o meu mandado de segurança, ainda, Borgo, que ele negue meu mandado de segurança, mas se ele analisar, ou seja, se ele conhecer, ele analisa, ainda que ele negue, ele pode ser o relator dos recursos do plenário. Então, a primeira turma tem o Alexandre de Moraes como relator da trama golpista. Então, a trama golpista está com o Alexandre de Moraes na primeira turma. Quando esse caso sair da primeira turma e for para o plenário, poderá ser o relator o André Mendonça. No caso... Então, Pingou. imagina. Pingou. Doutor, no caso, os embargos infringentes, então, teria a possibilidade do André Mendonça vir a ser o relator. Sim, se ele... Receber assim o seu mandado de quiser. segurança. Se ele assim quiser, porque com o meu mandado de segurança que está na mesa dele, se ele conhecer do meu mandado de segurança, automaticamente ele vai se tornar prevento dos recursos da trama golpista quando forem para o plenário. Então ele tem a possibilidade de ser o Alexandre de Moraes no plenário, ou seja, ser o relator dos recursos quando chegar no plenário e ele ser o relator do final da trama golpista. O André Mendonça tem a possibilidade de ser o salvador do Brasil. Essa é a verdade. No mínimo, então, o ministro extremamente evangélico, né, que ele tenha... Terrivelmente evangélico, ele tem o pleno conhecimento da Bíblia, né, que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, ele poderia, no mínimo, estender esse processo até após as eleições em 2027, né, onde nós teríamos o novo presidente da República. E com detalhe aí, que eu acho que é importante também, estendendo esse processo, então, o Bolsonaro não estaria condenado, nós teríamos o ano que vem, no Tribunal Superior Eleitoral, Cássio na Nunes. presidência Nunes Marques e na vice-presidência André Mendonça. Então aí abre-se uma possibilidade de fato para que a gente veja que Bolsonaro poderia, em disputando a eleição. tese, num recurso... O da André defesa- Mendonça pode conceder ao presidente Bolsonaro a possibilidade de ser candidato a presidente em 2026. Então está olha a importância. Nas mãos do ministro André Mendonça está esse processo da trama golpista e a eleição do presidente Bolsonaro. Eu vejo, olha só, eu posso dizer que eu sou um terrivelmente evangélico também. Aí, Vitória. Eu sou um cara muito crente, eu sou muito cristão. E assim, tudo que eu faço, eu oro muito, eu coloco todos os meus processos nas mãos de Deus. E quando a gente fez esse mandado de segurança, não foi diferente. E veja que eu vejo a mão de Deus nesse caso, tá? Por quê? Eu tenho proximidade do tamanho de zero com o André Mendonça, eu nunca apertei a mão dele na minha vida, não tenho o celular dele, para que fique bem claro, tá? Ele provavelmente não saiba que eu existo. Mas o André Mendonça me parece ser um juiz, me parece ser uma pessoa justa.
Eu já vi vídeos dele em cima de um púlpito, na condição de pastor, pregando sobre justiça. Então, quando eu vejo que o meu mandado de segurança, por um acaso, né, que para nós que somos tementes a Deus não existe por acaso, cai na mão dele, veja só, era plantão, era final de semana, era plantão, não, era feriado no Brasil, era feriado. Eu já estava certo que esse mandado de segurança, Pitoli, cairia para o Fachin, porque o Fachin era o ministro plantonista. Só que por algum motivo o Barroso viajou e o Fachin foi a presidente. Então, em razão disso, o meu mandado de segurança teve uma redistribuição que poderia ter caído para o Dino, para o Alexandre de Moraes ou para o André. Essa redistribuição caiu para o André Mendonça. Poderia ter caído para o Dino ou para o Alexandre de Moraes. Então, nunca o André Mendonça teria um caso da trama golpista na mão dele. Nunca. Agora, agora, com esse meu mandado de segurança na mão dele, se ele conhecer do meu MS, ele se torna relator. Agora, Pitoli, eu vou abrir um bastidor aqui para vocês, tá? Que fique bem claro. O meu contato com o André Mendonça é tamanho de 0. Eu sequer pedi reunião e agenda com ele. Não pedi nem para despachar com ele. Tá? Não mandei e-mail pro gabinete, nada. Porque eu, como advogado, eu tenho essa possibilidade de pedir para conversar com ele. E ele tem que me receber. Então, se eu ligar no gabinete, eu na condição de advogado do caso, eu quero falar com o ministro, ele tem que, pelo estatuto da OAB, me receber. Mas, por respeito a ele, eu não estou botando pressão. Mas, Pitoli, não são poucas as pessoas que já vieram falar comigo, Chiquini, não pressione o André Mendonça nas redes sociais, não pressione o André Mendonça. Já recebi inúmeros recados, inúmeras ligações de pessoas pedindo para eu não pressionar. Eu não estou pressionando. Eu estou dizendo que um agente público está diante do processo mais nulo da história do Brasil e o mínimo que eu, na condição de advogado, professor de processo penal e cidadão, espero é que um juiz aplique corretamente a lei. Ficou bem claro, né, Pitoli? Nos dá esperança, né, doutor? Porque um homem que deixa claro ali que não está contaminado por esse processo de perseguição e um homem que é cristão, né, que é temente a Deus, só dele fazer a justiça, ele não tem que fazer nada para um lado ou para o outro, é seguir a justiça. Exatamente, por isso que eu não estou pedindo para fazer justiça, é aplicar a lei.